Ondas de Palavras, o comentário da atualidade com Jorge Pedro Sousa e João Lorival. Seja bem-vindo a mais um Ondas de Palavras. Eu sou o João Santos e esta semana sou eu quem conduz este programa que semanalmente reúne Jorge Pedro Sousa, docente da Universidade Fernando Pessoa, e João Lorival, diretor da Rádio Clube de Matosinhos. Esta semana, apenas com Jorge Pedro Sousa. No programa de hoje vamos falar sobre a regionalização, tema que está de volta à agenda política. O programa do Governo prevê o reatar da discussão sobre a regionalização nesta legislatura. No entanto, isso só se concretizará se o Executivo conseguir um acordo parlamentar maioritário, nomeadamente com o PSD. Recorde-se que no referendo realizado em 98, a vitória do não à regionalização foi substancial. No entanto, a abstenção foi elevada, o que fez com que se ficasse sem saber qual a verdadeira posição que os eleitores têm sobre este polémico tema da regionalização. Professor Jorge Pedro Sousa, boa tarde. Boa tarde. Quem se basear no referendo realizado há 11 anos atrás, provavelmente não estará atento à verdadeira importância desta questão. Recordemos que o governo da altura, liderado por António Guterres, estava sob forte contestação. A campanha para o referendo à regionalização foi muito confusa. Portanto, a conjuntura política não era a mais favorável para a realização de uma consulta ao país sobre esta matéria em particular. Pergunto, considera que estamos na altura de retomar esse debate sobre a regionalização? Acha que num eventual referendo os resultados eventualmente seriam diferentes? Eu penso que é um momento adequado para relançar este debate sobre a regionalização. Especialmente, e agora baseando no nosso caso concreto de pessoas do Norte e de pessoas do Porto e do Grande Porto, eu penso que o Norte e o Grande Porto estão a perder peso político no contexto nacional. E só uma regionalização, desde que autorizada pelos eleitores, do meu ponto de vista, neste momento, poderia ser solução para evitarmos esta perda de importância e perda de protagonismo político do Norte e do Grande Porto no contexto do país. Eu devo recordar que, inclusivamente, o Norte e o Grande Porto, se criarem laços fortes com a Galiza, têm um potencial extraordinário. Portanto, pelo menos para nós, do Norte e do Grande Porto, interessa reatar o debate sobre a regionalização. Se no último referendo conseguimos, o não ganhou, é verdade, mas conseguimos depreender alguma coisa dos resultados, nomeadamente nas regiões do interior do país, no litoral norte e no Algarve até, o sim obteve um resultado bem melhor do que nas restantes regiões do país, nomeadamente a área da Grande Lisboa. Isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer, é óbvio que há regiões onde a perda de protagonismo para a Grande Lisboa é uma realidade. Só que o Norte e o Grande Porto têm sido historicamente a segunda região do país. Inclusivamente já houve tempos em que o Grande Porto e o Norte foram a região industrial por excelência do país. Nós tivemos aqui sedes de bancos, estou-me a lembrar do BPA, por exemplo, o extinto Banco Português do Atlântico. Tivemos, portanto, e não apenas o BPA, outras sedes de bancos, tivemos muitas sedes de empresas e neste momento o único grande grupo que permanece aqui no Porto é a Sonai. O Grupo Amorim também, mas o capital financeiro e industrial do país está gradualmente a ir para Lisboa. Lisboa já é a Grande Lisboa já é a região mais rica do país, inclusivamente já ultrapassou a média da União Europeia e, portanto, já nem sequer tem direito a fundos comunitários. Ora, é este protagonismo exagerado que tem a Grande Lisboa, perdendo com isto a coesão, o todo nacional, que me parece que neste momento é mais do que visível e que justificaria o reatar de um debate aprofundado que possa eventualmente conduzir a um novo referendo sobre a regionalização. De qualquer modo, eu devo-lhe dizer,
Quando, no último referendo, nós falámos e se debateu a questão da regionalização, colocou-se como a outra faceta da moeda, a outra possibilidade, a descentralização. O que é um facto é que nunca ocorreu essa descentralização, nunca houve descentralização de competências e, portanto, não houve regionalização, mas não houve também descentralização, se calhar estaria na hora de haver regionalização para que seja possível, a reboque da regionalização, haver uma efetiva descentralização. Mas, professor Jorge Pedro Sousa, atualmente vivemos uma conjuntura política particular, o Governo não tem maioria absoluta. Acha que conseguirá o Governo reunir consenso sobre esta questão no Parlamento? Sobre a questão da regionalização, eu penso que no Parlamento não haverá consenso, mas eu recordo que no primeiro referendo à regionalização, do lado das forças que defenderam a regionalização, estiveram, por exemplo, o PCP, o Bloco de Esquerda, também é um partido que, à partida, aposta na regionalização, e eu digo, amplos setores do CDS e do PSD, porque esta questão da regionalização é uma questão transversal ao espectro político. Portanto, amplos setores do PSD, do CDS, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes, apenas para me referir aos partidos representados no Parlamento, são a favor da regionalização. Isto transcende o espectro político, porque o país carece, neste momento, para que haja uma certa igualdade entre os diversos componentes do todo nacional, o país carece de uma descentralização que eu penso que, neste momento, não há outra solução, só pode vir a reboque da regionalização. Porque a descentralização não foi feita, claro, apesar de ter sido prometida. Mas, no entanto, há quem defenda que se têm trazido a debate temas que não têm tanta importância para o desenvolvimento económico do país, como a regionalização, refiro-me em particular ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim, está de acordo com essa ideia? A regionalização tem, de facto, uma importância tão grande em termos económicos para o país? Eu não sei se tem em termos económicos. Eu julgo que tem sempre alguns. Por exemplo, eu penso que o Norte daria um grande salto se num país regionalizado, a região Norte daria um grande salto, sobretudo se aproveitar o seu potencial de criação de sinergias com a Galiza. Estou-me a lembrar, por exemplo, um caso evidente é o aeroporto de Sá Carneiro, que por não ter uma gestão autónoma da ANA e por estar integrado na ANA, não consegue potenciar tanto quanto poderia a ligação à Galiza. Já potencia muito, já muitos galegos aproveitam o aeroporto Francisco Sá Carneiro como o seu aeroporto de referência. Mas poderia ainda ser mais aproveitado. E poderia ser mais aproveitado se, por exemplo, não tivesse esta lógica de funcionamento da ANA e da própria TAP, em que o Porto tem que estar subordinado a Lisboa. Por exemplo, a maior parte dos voos para o Brasil, para a África, que são os voos principais que neste momento a TAP tem em termos de ligações transatlânticas, a maior parte dos voos transatlânticos para o Brasil, para os Estados Unidos e para a própria África, são voos que partem quase todos de Lisboa. Esse efeito tem sido minimizado, aliás, mas eu até lhe diria... Os voos low cost da Ryanair... Sim, mas a Ryanair, mais um exemplo, a Ryanair teve muitas dificuldades para instalar uma base aqui no Porto. No entanto, eles referem que Lisboa é dos aeroportos menos competitivos. Ora, aí está. Por causa do... E o que é que se passa? Por exemplo, eu nem estou seguro que seja necessário um novo aeroporto para Lisboa se o Sá Carneiro pudesse oferecer serviços em complementaridade com o de Lisboa. Porquê é que as pessoas do Norte e do Porto têm sempre de ir apanhar os aviões a Lisboa? Porque é que nós, em vez de termos 6 ligações para São Paulo, todas a partirem de Lisboa, ou 7 ligações por semana para São Paulo, não sei se são 7, estou a dar um exemplo.
para São Paulo, todas a partirem de Lisboa. Porque é que não podemos ter 3 a partirem de Lisboa e 3 a partirem do Porto, obrigando já agora, porque não também, os lisboetas e as pessoas do Sul a virem ao Norte a apanhar o avião? Porque é que temos de ser sempre nós a irmos a Lisboa e ao Sul? Se calhar nem se justificaria um novo aeroporto para Lisboa neste momento se o Sá Carneiro pudesse funcionar em complementaridade com o de Lisboa e não subordinado ao aeroporto de Lisboa. Claro, isso tem sempre a ver também com a relação procura-oferta, e quanto maior for o desenvolvimento na região sul, maior será a oferta em Lisboa e a procura, portanto. Não é por acaso que a região de Lisboa tem 4 milhões de habitantes. Há uma percentagem significativa de pessoas que vão do Norte para apanharem os voos em Lisboa. Sim. Eu não penso que seja apenas por uma questão da dimensão populacional que podemos também ver essa questão. De qualquer maneira, se fôssemos apenas atender a essa percentagem, 3 milhões de pessoas vivem na região norte, portanto é quase 50%, é um terço do país, vá lá. Ora, se um terço do país vive na região norte, por esse mesmo critério, pelo menos um terço das ligações deveriam partir aqui do Porto, coisa que não acontece. De qualquer maneira, não é só isso que está em causa. O que está em causa é um modelo de coesão nacional e de promoção das regiões que são menos favorecidas no contexto nacional, no todo nacional. Ora bem, o que é que acontece? Lisboa, neste momento, já ultrapassou a média de desenvolvimento, em termos da região da Grande Lisboa, já ultrapassou a média de desenvolvimento da União Europeia, das regiões mais desenvolvidas da União Europeia. Já está acima dos 50%, e ainda bem. Agora, interessa promover... O país todo não reflete isso. Ora, aí está, interessa promover as outras, nomeadamente o Norte, que é aquela onde eu vivo, onde você vive, e portanto é aquela que teoricamente nos interessa mais. Claro, mas professor, repare, nós no nosso país não temos identidades regionais muito marcadas, baseadas em fatores naturais, culturais, diferenças linguísticas, portanto, não será a regionalização um modo artificial forçado por políticos de certas regiões que esperam com isso alcançar algum poder? Não seria mais saudável uma descentralização com uma melhoria significativa da eficácia da administração central? Mas o problema é que a descentralização que foi prometida nunca ocorreu. Eu vou-lhe confessar, eu no último referendo à regionalização votei não à regionalização. Precisamente porque considerava que se o governo atendesse a todas as regiões por igual e, sobretudo, se descentralizasse competências, o Norte poderia ter o protagonismo necessário no todo nacional, o Norte e as outras regiões do país poderiam ter o protagonismo necessário no todo nacional, sem que isso significasse termos o negativo a que a regionalização poderia conduzir, e os aspectos negativos que nos foram apresentados em relação àquilo que a regionalização poderia gerar, era essencialmente a questão, ou era e é, a questão da possibilidade das regiões criarem uma espécie de feudos políticos que funcionem como determinados municípios, em que há quase uma espécie, eu agora vou forçar um bocadinho o termo, mas uma espécie de caciquismo local. E que são os caciques que se mantêm no poder, autênticos dinossauros do poder autárquico, com todos os problemas que isso gera. Ora bem, essa é uma possibilidade teórica que pode ocorrer com a regionalização. Seria por aquilo que de negativo a regionalização poderia trazer. Mas eu penso que não poderia trazer nada mais de negativo. Muito pelo contrário. Poderia, nos aspectos positivos, que esse é que é importante realçar, trazer peso político às diferentes regiões, trazer depois, atrás do peso político, peso económico e protagonismo económico às diferentes regiões do país. Eu falei desta questão em particular por causa, há uns dias, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Mesquita Machado, já como numa tentativa de marcar território, já disse que estava disponível
para assegurar o comando de uma determinada região? Depois depende, vamos falar mais à frente, a propósito da divisão de que tipo de divisões se podem fazer numa regionalização de 5 regiões, 7 regiões. Qual considera a solução mais justa? Bem, mas deixe-me antes de mais nada voltar um pouco atrás. Eu estava a dizer, de qualquer maneira, as questões hipoteticamente negativas ou as consequências hipoteticamente negativas que a regionalização pudessem trazer, nomeadamente em termos de um caciquismo local, de uma eternização de determinados caciquismos locais ou a criação de cargos políticos pagos pelo erário público, isso pode ser restrito através de leis que impeçam precisamente o abuso de determinadas posições. Por exemplo, a limitação dos mandatos é uma forma. O estudo de compensação de presença dos políticos nos órgãos regionais através de senhas de presença e não, por exemplo, de um vencimento. Portanto, há várias formas que inclusivamente existem por esse mundo fora de contrabalançar através do direito, as consequências eventualmente negativas de um processo de regionalização. E a regionalização traria, do meu ponto de vista, muitas vantagens. De qualquer maneira, retomando a sua questão, que era... Considerava a solução mais justa uma divisão em 5 regiões, em 7 regiões ou noutra alternativa? Eu penso que a solução mais justa... eu não diria a mais justa, mas a mais racional seria a divisão em 5 regiões. Portanto, Grande Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Obviamente, depois ainda há Madeira e os Açores. Essas já são regiões autónomas. Já são regiões que, apesar de todos os defeitos, não funcionam mal. Nós conhecemos os problemas da regionalização da Madeira. Mas a Madeira teve um salto de progresso, por isso é que as pessoas continuam a votar no Alberto João Jardim e no PSD. Claro. A Madeira teve um progresso impressionante nestes anos de autonomia. Isto não pode ser ignorado. Eu não gosto particularmente do sistema de poder quase feudal que existe na Madeira. E isso foi uma das consequências da regionalização, uma das consequências negativas da regionalização. Mas tenho que reconhecer que a Madeira teve um salto de desenvolvimento fantástico em 30 anos. Antes do 25 de Abril, as pessoas, quando vinham... e mesmo os Açores também tiveram um salto de desenvolvimento fantástico em 30 anos. Eu sou do tempo em que eu conhecia pessoas da Madeira, em que as pessoas da Madeira, para virem ao continente, tinham de passar pela alfândega. Era quase como se não fôssemos o mesmo país. Isto, antes do 25 de Abril, era assim. Portanto, estamos a falar de um protagonismo. Veja o protagonismo que a Madeira e os Açores têm no todo nacional. Se calhar muito mais protagonismo económico, político, à custa da regionalização, do que teriam se não fossem entidades regionalizadas e se não fossem entidades que não conseguissem projetar o seu peso político, porque têm a população dos Açores e da Madeira anda à volta de 200 mil pessoas em cada uma destas regiões. Portanto, elas não teriam grande peso político e económico se não fosse a regionalização. É por isso que eu penso que a regionalização neste momento, uma vez que a descentralização que nos foi prometida não ocorreu, é por isso que eu penso que a regionalização é vital. É vital para a generalidade das regiões do país, exceto para a Grande Lisboa e Vale do Tejo. É óbvio, para essa não é, mas para as outras é vital, para podermos ter um peso político e, por arrasto, também um peso económico semelhante, por exemplo, àquele que tem a Madeira e os Açores. Então considera a regionalização como uma forma de democratizar o nosso país
e tornar o país num todo dúvida. parecido, pelo menos. Sem dúvida, considera a regionalização um processo que, em teoria, pelo menos, permitiria que o país fosse mais harmónico em termos de desenvolvimento, protagonismo político e económico das suas diferentes partes, que neste momento é concentrado, protagonismo económico e político, neste momento é concentrado unicamente em Lisboa. Este é um tema que é polémico. Que é um tema polémico, aliás, que dava para uma tarde inteira de discussão. Com certeza que outras oportunidades vão haver para o aprofundarmos, aliás, a agenda política assim o prevê. Agora pedi-lhe algum poder de síntese para conseguirmos abordar alguns dos temas que dominaram esta semana informativa e, a começar no início desta semana, o Vítor Constâncio afirmou que até 2013 será necessário um aumento de impostos para o controle do déficit. O Primeiro-Ministro já veio acalmar os ânimos, dizendo que não, para já não vai ser necessário qualquer aumento de impostos, no entanto não esclareceu se no futuro os impostos terão de facto que sofrer um ajuste. Parece que o déficit vai continuar a atormentar os portugueses. Isso é visível, nós estamos quase com 9% de déficit, 8,tal% de déficit, quase 9%. Ora, esta crise internacional contribuiu, porque o Estado teve de gastar mais para auxiliar a economia, é claro. Também o desemprego não está a fazer nada bem às contas públicas. O problema, do meu ponto de vista, está, no entanto, em que o Estado nunca conseguiu reduzir as despesas. O Estado tem despesas a mais. É óbvio que a redução de despesas poderia gerar quase um cataclismo social em algumas áreas da sociedade, só que, do meu ponto de vista, ela tem de ser feita. Tem de ser feita, por exemplo, à custa do congelamento dos salários dos funcionários públicos. E eu, contra a minha família, falo porque tenho uma funcionária pública em casa, a minha mulher, portanto, eu estou a defender o congelamento do salário dela, como estou a defender o congelamento do salário da generalidade dos funcionários públicos, que já foram aumentados 2,9% no ano passado e que não faz muito sentido. Mas este ano prevê-se que sejam aumentados 1,tal%, apesar, não todos, apesar da inflação ser negativa neste momento. Claro. Portanto, teoricamente, até o aumento poderia ser negativo. Iriam receber menos do que estariam a receber antes. Pronto, eu sei que os funcionários públicos já foram muito sacrificados, mas neste momento não me ocorrem outras soluções imediatas para além dessa. E, obviamente, o combate ao desperdício, à fuga, à evasão fiscal, mas também ao desperdício e aos gastos ostensivos do Estado. Há pouco estávamos a falar das consequências negativas da regionalização. Ainda hoje vieram notícias que mostram, estávamos a falar mais uma vez de um caso na Madeira, que o presidente da Assembleia Regional da Madeira foi para os Estados Unidos, aceitou um convite que teoricamente era para lá estar 3 dias e só ele, levou a mulher e o chefe de gabinete e passou lá bastante mais tempo à custa do erário público. Acho que foi uma viagem que custou quase 25 mil euros ao erário público. Portanto, se o Estado cortasse com estas mordomias, com estas regalias dos agentes políticos, dos altos dirigentes do Estado, se cortasse, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi, fala-se muito do problema do financiamento das universidades. As universidades públicas pagam, todas elas, aos seus professores, muito acima daquilo que pagam as universidades privadas, argumentando que os professores estão em exclusividade. Os professores das universidades privadas, em grande parte dos casos, também estão em exclusividade, nomeadamente em exclusividade docente, e recebem muito menos do que os seus colegas da pública, tendo idênticas habilitações e, se calhar, trabalhando muito mais. Por exemplo, as universidades podem poupar dinheiro, eliminando essa condição da exclusividade docente nos docentes, no corpo docente. Portanto, podem poupar aí imenso dinheiro.
porque a maior parte das despesas das universidades são ou vão no financiamento de salários, no custo de salários. Portanto, logo aí teria uma margem de manobra onde poderiam cortar. É óbvio que ninguém quer perder regalias, mas esse é um exemplo de como há um excesso de gastos por parte do Estado, onde poderia poupar. Exatamente. Outro dos temas abordados esta semana foram as escutas de José Sócrates no processo Face Oculta. O PSD exige que o Primeiro-Ministro se venha explicar ao Parlamento. O provedor do Jornal Público, esta semana, também afirmou que as escutas deviam ser reveladas. Considera que este caso tem, de facto, uma dimensão política que justifique todos estes comentários? Sim, naturalmente, este caso já se afastou da esfera unicamente jurídica para atingir a esfera política. Por isso é que já foi referido no Parlamento. Eu concordo com aquilo que disse o provedor de leitor do Público, que eu também li o artigo. Neste caso, a liberdade de imprensa deve impor-se às questões do segredo de justiça, porque aqui em causa estão assuntos que merecem chegar ao conhecimento dos portugueses. Isto é, mais do que as questões processuais, se as escutas são válidas ou não válidas processualmente. Aliás, há muitos esquemas dilatórios no direito português que permitem, por exemplo, coisas como o caso da Casa Pia nunca se estar a resolver. Portanto, nós temos vários problemas na justiça portuguesa, os esquemas dilatórios, a alteração constante de legislação, o sufocamento dos tribunais por processos que são autênticos casos de polícia e não casos de tribunais, como, por exemplo, pessoas que não pagam a renda ou que não pagam os telemóveis ou qualquer coisa assim do género. Portanto, isto poderia ser e deveria ser resolvido como um caso de polícia, como acontece em muitos outros países e não nos tribunais. Os tribunais estão sufocados com este tipo de processos. Depois, há ainda a questão da lei. A lei está sempre constantemente a ser alterada. E a própria lei faculta muitos esquemas dilatórios aos réus, teoricamente para a defesa dos seus direitos. Mas com este tipo de coisas, nós temos estes fantasmas destes casos que se arrastam na justiça ao longo de muitos anos, que nunca se resolvem, sendo problemáticos para o Estado de Direito, sendo uma chatice para quem está envolvido, mesmo para os réus que nunca veem a sua situação resolvida e às vezes mesmo estando inocentes, e por aí fora. E para a própria economia, porque não há empresa estrangeira que se venha instalar em Portugal se não tiver aqui tribunais que funcionem. E isto um pouco para, embora tenha fugido um pouquinho ao tema, para pegar outra vez na sua questão da economia. Se vamos por aumentos de impostos, nós não vamos conseguir atrair investimento, nem estrangeiro nem nacional, e sem investimento, sem novas empresas, sem inovação, não vamos conseguir resolver os nossos problemas económicos, nem o nosso problema de desemprego. Portanto, um aumento de impostos é errado. Neste momento, a classe média, já está sufocada de impostos e também já não consegue erguer a cabeça. Temos o Estado a fazer, inclusivamente, caridade à custa dos nossos impostos, com o dinheiro alheio, e assim, essa não seria certamente a solução. Professor Jorge Pedro Sousa, muito obrigado. Obrigado, eu. O Onda de Palavras regressa na próxima sexta-feira às 7h, de novo com os comentários do professor Jorge Pedro Sousa e já com João Orival. Já sabe que pode sempre rever o programa no domingo às 8 da manhã. Da minha parte é tudo. Desejo um ótimo fim de semana.